Quem está com a gente hoje é Felipe de Assis, que é um artista baiano, mas também produtor cultural, curador, pesquisador, né? E Felipe foi um dos curadores dessa edição do 25º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, que é onde a gente está se encontrando hoje. Felipe, obrigado por atender nosso convite. Eu queria começar perguntando um pouco sobre essas tuas circuladas pelo Brasil, a partir desse olhar curatorial. Queria que você me dissesse assim, o que é que você identifica nesse teatro brasileiro como um traço característico desse teatro brasileiro que está se fazendo hoje, ou traços característicos dessa cena brasileira de hoje, a partir desse olhar privilegiado que você está podendo lançar sobre o país? Cara, acho que primeiro de tudo, bom, agradecer muito o convite. Assim, eu acho que nessa escala que a gente tem de país e tudo mais, é muito difícil e seria muito arriscado falar ou ter a pretensão de conhecer o Brasil, as artes no Brasil. Acho que a primeira constatação é essa, de que é muito grande, tem muita produção, muita coisa acontecendo. De fato, por conta da curadoria, né, ao longo dos anos no FIAC e também esse ano, principalmente com o palco giratório, digamos que eu tenho estado em outras regiões até que eu não conhecia. Eu não sei, assim, eu tenho bastante medo de arriscar, dizer ou dar sabe, uma afirmação, assim, Sim. mas o que eu, na verdade, posso compartilhar com vocês são justamente um pouco as minhas descobertas, ou um pouco também o meu encantamento com determinadas regiões, lugares. E assim, eu acho que a gente está tendo uma produção ainda bastante intensa, mas agora a gente começa a sentir os efeitos muito claros assim da crise, né? E também de um estrangulamento do financiamento da cultura. Isso é muito evidente, assim. Os meus colegas, os meus pares, em todas as diferentes formas de atuação, né, na gestão, na produção, e também no processo criativo de um espetáculo, por exemplo, estão sentindo enormemente isso e buscando alternativas. Né? Então, assim, isso, digamos que é um primeiro encontro, todo mundo conversa sobre modos de existir, modos de resistir, ou seja, modos de produzir, modos de continuar trabalhando e vivendo disso. Por outro lado, esteticamente, acho que a gente vive uma grande diversidade, não é nenhuma novidade de que há uma concentração sempre no Sudeste, né, por questões econômicas, mas esse Sudeste também ele é um Sudeste bastante plural, né, porque muitos artistas que estão ali são de outras regiões do Brasil. E assim, eu acho também notável e super importante falar de algumas regiões que muitas vezes não são lembradas, né? E hoje, assim, eu estava conversando com outros colegas aqui no Festival de Guaramiranga e falando da importância de Marcelo Evelyn no Piauí, por exemplo, como mudou radicalmente uma cena da dança contemporânea nesse estado, sabe? Na cidade de Teresina, claro, mas também se alastrando pelo estado, por conta justamente das pessoas que foram frequentando o núcleo do Dirceu e ocupando outros lugares também, na própria cidade, no próprio estado, ou até em outros lugares também. Então, assim, é muito legal. Por exemplo, no palco giratório eu bati um papo com o pessoal do Junta, que organiza um festival de dança contemporânea lá, sabe? Soraya, Janaína. É muita gente, assim, que tá fazendo e, digamos, isso nos surpreende, já que a gente é tão ignorante do nosso país também, né? Pude também me relacionar e conhecer o pessoal da cena de Recife, mas digamos já é mais comum, né, já é mais corriqueiro a gente poder se aproximar e saber que sim, Recife tem uma produção grande. Explorei assim um pouco o sul do Brasil e às vezes também a gente gosta de colocar como se houvesse o Sudeste muito forte, com uma produção muito forte, o Nordeste sim, porém com suas dificuldades econômicas, mas a gente também conhece muito pouco do Sul, sabe? Acho que a gente não tem muito... da mesma dificuldade talvez que a gente tem de outras regiões do Brasil, o Sul também. A gente tem dificuldade de conhecer mais a produção, apesar de esforços, e agora começam a ter também, muito interessantes. Tem um parceiro e um cara muito, muito bacana, assim, que trabalha muito, que é o Alexandre Vargas. Ele fez esse ano o Intercena,
que é um projeto justamente de trazer e mobilizar programadores, curadores de outros cantos do Brasil, para poder conhecer a cena gaúcha, notadamente, né? E foi muito legal porque a gente pode naquele momento encontrar outros parceiros, outras pessoas que estão produzindo. E é uma cena bem diversa, assim, é isso, se eu falar que tá muito contemporânea, etc, tal, vou estar negligenciando outros tantos que estão fazendo, com outros nomes, com outras estéticas, mas acho que tem muita coisa. O norte continua sendo uma dificuldade por conta do custo amazônico, etc tal. É difícil a gente se aproximar, E apesar eles de todos os saírem esforços, de eles lá saírem também, também, né? Mas, assim, a gente também, enquanto festival, sempre se esforça de estar atento a esse olhar. A cena do Ceará é muito legal, pô, é muito legal. Já é o segundo ano que eu estou fazendo a curadoria de Guaramiranga e, cara, tenho me encontrado com uma cena cearense super forte, super rica. Primeiro a partir da dança, né, e depois o teatro também venho descobrindo e estou super feliz. A gente viu trabalhos aqui no festival muito legais. Ontem a gente viu as 10 graças, dois palhaços super legais, super divertidos da Mostra Ceará, e também o pessoal, eu sou péssimo de nome, eu posso errar, desculpa. Porque é tanta coisa é também, muita né, coisa, é Felipe? muita coisa. Mas o pessoal que faz a Marlene, né, o Sim, Barracão. o pessoal no Barraco da Constância Barraco da tem. Constância tem. É isso. Também não é nome fácil, né? Não. Mas é sensacional, eu fiquei super bem impressionado, assim, impactado. E aproveitando que a gente está em Guaramiranga, que tem essa tradição de discutir assim, a cena do Nordeste e tal, você citou o exemplo do Piauí, do Ceará, de Pernambuco, da Bahia. Você sabe que eu tinha uma sensação quando eu estava em Salvador, eu morei em Salvador um ano, mas assim, tenho uma relação com a cidade, amigos e tal. Eu tenho muito a sensação de que Salvador olha para o Rio, como referência assim, cultural, geográfica e tal. E fica um pouco a sensação de que Recife fica olhando para São Paulo, assim, Entendi. como capital, assim. É esse modelo de cidade que a gente quer ser, né? Eu vou forçar um pouco a barra para te perguntar assim, tem um teatro do Nordeste, tem um teatro nordestino, assim, aqui a gente participou da Mostra Nordeste. Tem isso, assim, é possível dizer assim, tem uma identidade, ou pelo menos na dificuldade tem uma identidade. Você acha que a gente podia trocar mais, né? Sem dúvida a gente podia trocar muito mais, se reconhecer mais também e talvez abandonar alguns modelos que estão em outros lugares, digamos assim. E eu acho que a gente faz isso também de alguma maneira. Eu acho que Salvador olha para o Rio, para São Paulo, não consigo determinar tão bem assim se é só aquela capital, mas eu acho que Salvador também olha bastante para si, né? Acho que a gente tem uma coisa assim de uma certa autossuficiência histórica também. A gente teve muitos pioneiros, sabe? A universidade na década de 60 revolucionou mesmo, e acho que é responsável também por um panorama, um cenário da cultura nacional. Então tudo isso acabou também tornando Salvador muito autocentrada, né? Salvador, que às vezes a gente chama de Bahia também, né? Sim, País Bahia. O País Bahia. Então acho que a gente tem essa coisa assim, mas se por um lado isso dificulta esse diálogo talvez, ou até né, uma troca mais consistente ou mais frequente, isso também dá uma singularidade, né? Acho que também isso é interessante. E eu vejo, não sei, acho que não tem teatro nordestino, não tem isso, na verdade acaba às vezes se concentrando oportunamente, sabe, por uma determinada característica, por uma força política. Acho que isso é necessário. Mas uma característica estética que nos define, não. Até porque isso é dinâmico e deve ser assim. E a gente já conseguiu escapar dessa coisa folclórica, regional. O nosso teatro não é mais esse teatro marcado por essa identidade folclórica, né? Eu acho que tem de tudo. Eu acho também que eu não gosto muito da ideia de substituição, sabe? Sim. De uma coisa que deixa de ser para outra existir. Eu acho que a gente vive com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então acho que existe esse teatro marcadamente da tradição que, sabe, investe justamente na conservação, na manutenção, sabe? Também de uma maneira dinâmica e atualizada, isso é muito legal que aconteça, mas também tem outros interesses e outras estéticas, outras provocações aí acontecendo, e também no teatro nordestino. O que eu acho, assim, que eu fiquei, tipo,
observando esses últimos dias que vários grupos aqui que estavam se apresentando tinham trabalhos menos, às vezes, com uma intensidade, sabe, dramática. Sim. Um pouco mais uma temperatura um pouco mais tranquila, sabe? Porque eu acho que antigamente a gente via mais uma coisa de encarnada, assim, uma certa ideia de teatralidade também. Sim. Eu acho que parece que existe sabe como se a temperatura abaixasse um pouquinho e tal, um certo coloquialismo, assim, na própria interpretação, que eu acho que é interessante, talvez aí, só por uma hipótese, assim, talvez a gente também está se relacionando com outros tipos de teatro ou também outros tipos de forma dramática, né? Como a própria internet, não sei, acho que tem uma coisa de YouTube também que muda os padrões de atuação, né? Dessa atuação popular, né? Do brincante e tal, isso está mais diverso. Exato, né? exato. Mas eu acho que é isso, se convive e tem coisas que são maravilhosas, porque são assim, né, são da tradição, eles, sabe, evocam essas características, e outras que são maravilhosas porque não são assim. Mas eu acho que depende do contexto, depende de muitas coisas, depende também da subjetividade de cada um, mas eu acho que talvez o que a gente está ganhando é entendendo que essa cena é plural mesmo, sabe? Sim. E que não se trata de substituir ou de dizer essa agora e aquela não. Mas de ampliar, né, o raio de ação. E você trabalha com mediação cultural, né, Felipe? E Felipe foi orientando de Cajaíba, que é um pesquisador baiano que trabalha com recepção e tal, e um professor querido. E eu tenho pensado muito sobre isso, quer dizer, todo grupo de teatro, quando se vai maturando, né, o seu processo e tal, ele tem necessariamente que pensar nisso. Recentemente eu disse, olha, nós em Recife, quando fazemos assim 30 apresentações, a gente se olha e diz, não tem mais público para a nossa peça. E Recife tem 4 milhões de habitantes na região metropolitana, a gente conseguiu trazer, sei lá, 1000 pessoas para o teatro e a gente fica se olhando e aí, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência com mediação, onde está esse público, como é que a gente puxa esse público. Legal. Né? Lá em Petrolina a gente teve agora e alguém dizia assim num debate, mas esse público não interessa para o meu espetáculo, e eu ficava assim de queixo caído, porque eu tenho a impressão assim, que todo público interessa para os nossos espetáculos, né? Mesmo que a gente reconheça as especializações, os nichos, mas, sabe, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, total. Eu acho que assim, hoje em dia eu percebo alguns aspectos que eu vim desenvolvendo ao longo da minha carreira em diferentes atuações, né? Como artista, como gestor, como produtor, como pesquisador, digamos que a gente acaba articulando isso nessas diferentes expressões. E a mediação, ela começou, digamos, a ficar mais forte dentro do festival, dentro do FIAC. A gente pôde ter o FIAC como uma estrutura que a gente podia experimentar também e investir em formas de mediação. E que ao princípio era, digamos, estava muito vinculado a uma formação de plateia. Era um nome muito mais utilizado, inclusive, em 2008 do que hoje em dia. Mas em 2011, a gente, primeiro com o Ney Wendel, depois a Rita Aquino veio trabalhar com a gente e tomar conta, né, ser a responsável das atividades formativas do festival. A gente começou também a desenvolver algumas ideias de mediação cultural e justamente migrar para esse nome, entendendo que não se trata de necessariamente uma formação de plateia ou de um agendamento de plateias, né? Tem aí um outro tipo de pensamento de mediação cultural, entendendo que o contato com os nossos públicos e o relacionamento com os nossos públicos, e aí pode ser no festival, a gente pode mediar uma obra, a gente pode mediar o festival, a gente pode mediar, enfim, tanta coisa, conteúdo, tema, etc. Isso era parte também fundamental de todo o nosso trabalho, né? Que é de relacionamento com a nossa comunidade. E não numa intenção também de pensar que a mediação ela vai trazer informações e um enquadramento, como posso dizer, um enquadramento
para você ler a obra, né? Ele não vai, a gente não está dizendo, olha, você agora vai assistir esse espetáculo assim, assado. Mas na verdade a gente compartilha algumas possibilidades da gente acessar essa obra, né? Entendendo que o sujeito, ele não falta nada para esse sujeito, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de mediação com o público, não falta nada. Não é uma ideia de dizer assim, essa pessoa não tem, agora eu vou entregar alguma coisa, uma informação. Mas é de pensar justamente como esse contato, né, e esse convívio entre sujeito, artista e obra pode daí desenvolver uma cadeia de entendimentos, uma cadeia de aprendizados. Então, em linha muito geral, é um pouco esse tipo de trabalho, de entendimento que a gente tem na mediação e que a gente vem trabalhando tanto no festival quanto nos nossos espetáculos, qualquer atividade que a gente venha fazer. Porque ao lado disso, digamos assim, a gente também foi entendendo, compreendendo que os ambientes onde a gente pode fazer mediação são variados, né? Você pode, e a gente gosta muito e tem todo um investimento em que essa mediação seja feita presencialmente, o contato físico, a partir também de alguns aspectos da prática artística, né? A gente tem muito, a gente reconhece muito que enquanto gestor, curador, o que quer que eu venha exercer, eu sou artista. Então eu sou artista, curador, artista, gestor. Então é inevitável que os aspectos artísticos estejam presentes também nessas atividades. E assim também quando a gente vai pensar mediação. Então as práticas artísticas nos ensinam muito como pensar e como trabalhar a mediação. Então a ideia de presença, de colaboração, de risco, fisicalidade, tudo isso também está presente quando a gente vai pensar a mediação. Mas, bom, os canais, né, falando da presença, mas também falando da ideia de que esses veículos, né, a internet também é um veículo super importante para a gente fazer e pensar mediação, porque eu acho que a gente tem, culturalmente, uma tradição de investir muito na produção do objeto artístico, né? Isso é muito importante, é muito bacana. Só que a gente não goza, no Brasil de modo geral, da perspectiva de ser um especialista, né? Todo mundo é artista, gestor, curador, produtor, divulgador, fotógrafo, né? Então, tem que ser, né? Tem que ser. Então, por conta disso também, a gente vai incluindo no nosso rol de competências também a gente não tem uma equipe especializada para divulgar o nosso trabalho. Então, a gente tem que fazer o objeto artístico, sim, o processo criativo, mas a gente também tem que estar pensando em como compartilhar isso, como trazer os nossos públicos, né? Uma perspectiva assim de uma bilheteria que possa ajudar no financiamento daquele empreendimento que não deixa de ser, né? E eu acho que a gente não aprende o suficiente, sabe? A gente aprende sempre na sala de ensaio. Beleza, massa. Não estou defendendo que todo mundo tem que fazer isso, mas eu acho que é importante também, já que é uma preocupação, ou que a gente consiga achar meios, né? Eu também não sou iluminador, mas eu entendo um pouquinho da luz, eu sei o que pedir e tudo mais. E claro, se eu preciso de uma luz, eu vou chamar um profissional. Mesma coisa, eu acho que pode funcionar em termos de comunicação, do seu trabalho enquanto companhia ou artista independente, utilizando a rede e pensando nessas intersecções, né? O processo de mediação também está intrínseco quando você está apresentando a sua obra, você está discutindo, e muito menos do que você está dizendo para as pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho que você tem que compartilhar o processo, né? Compartilhar também suas inquietações, compartilhar o seu projeto, né? Porque, de modo geral, eu falo um bocado e fico, às vezes não sou tão assertivo, mas de modo geral, o que acontece é que a gente busca o nosso público na última hora, no último momento. Tipo, 15 dias, uma semana antes. É a última preocupação, né? É a última preocupação. E aí, não faz muito sentido, se a gente não conseguir investir tempo, né, e energia na busca do nosso público, claro que vai ser muito difícil ele te encontrar, né? Eu costumo brincar dizendo assim, que quando a gente faz um cartaz ou faz uma divulgação na internet na véspera, é como se você estivesse pulando na frente de uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Chamando ela para jantar com você naquela noite, com um cardápio que o nome ela desconhece do que ela vai comer e ela que vai pagar a conta. É verdade. Né? Então, boa metáfora. Então é difícil, a pessoa fala assim, cara, pô,
não dá. Não vou, tô fora. Você nem me disse um bom dia, nem me explicou qual é esse prato, de onde vem, tudo mais, sabe? Por que esse restaurante não aqui, enfim. Então a gente acaba não aprendendo a fazer isso. Aí o nosso processo é esse, né? A gente fica na sala de ensaio, não sei o que, trabalha, tá um negócio lá bacana e fala, ih, caramba, agora a gente tem que chamar as pessoas. Então. E aí fica difícil. E eu tenho a impressão também, Felipe, você vai me confirmar isso para mim, que do ponto de vista do investimento, assim, essa é a última preocupação nossa, quer dizer, como os recursos são muito pequenos, então se um grupo vai investir de fato em mídia, assim, né, ele vai gastar metade do orçamento dele com isso, né, e aí os grupos priorizam todas as dimensões da criação e isso fica uma rubricazinha ali mínima, um assessor de imprensa, né? Eu acho que assim, a gente, mas acho que talvez é mais até por desconhecimento ainda, porque a gente acabou assimilando também outros processos que antes nem assessor de imprensa a gente colocava, né? Eu acho que agora a gente também com essa possibilidade desses equipamentos digitais serem tão possíveis, né, acessíveis, então, acho que a gente pode internalizar isso dentro do nosso próprio processo para que isso seja parte integrante do nosso processo e não algo a mais, sabe, ou algo externo. Por quê? Vou te dar um outro exemplo, assim, a gente acaba ficando fechado na sala de ensaio, fazendo o nosso negócio, só chama as pessoas para a ação final, venha para o meu espetáculo, né? Mas se você, ao longo do seu projeto, você começa a compartilhar com a sua comunidade as suas questões, gente, poxa, estou pensando em fazer um troço. Alguém vai lá dizer, pô, conta esse troço, de que você, então, eu tenho uma pista que é por aqui, estou pensando em fazer com fulano, ciclano, beltrano, ainda não sei muito bem, mas você vai começar a conversar com essas pessoas, né? Começar a compartilhar com elas as suas inquietações, as suas dúvidas, o seu processo. Então, digamos, se você olha, em 2 meses eu vou fazer, você vai planejar também como é que você vai estar presente na internet, onde você pode reunir uma comunidade e se acessar uma comunidade muito rapidamente. Você vai pensar ali o planejamento de como é que você vai compartilhar isso, sabe? É a gente pensar que o nosso público, ele precisa da mesma atualização que a gente faz com os nossos amigos, né? Sim. Porque aí eu costumo dizer assim, que a gente reclama que na nossa plateia só tem amigo. Mas isso não é um problema, cara. Isso, na verdade, é uma mensagem muito clara de que você precisa ter mais amigos. Sim. Isso não é um problema. Mas como é que você faz? Por que seus amigos estão lá? Porque eles estão sendo atualizados, eles já te conhecem. Eles te acompanham. Eles te acompanham. Quando você vai chamar o cara para o restaurante, ele já imagina mais ou menos qual vai ser o cardápio, né? Ainda que você surpreenda, papo, né? ainda que você surpreenda ele, não é um problema, sabe? Mas você já compartilhou com ele suas inquietações, suas dúvidas, e sobretudo você já compartilhou com ele também suas conquistas. Você fala, cara, pois é, eu estava querendo tal lugar e estava difícil, a gente conseguia a pauta, mas finalmente a gente conseguiu. Massa. Tenha certeza, as pessoas te acompanham, as pessoas vão estar torcendo por você, vão estar também em comunicação. Então assim, em resumo, se você compartilha o seu processo com a sua comunidade, você vai deixar de chamar ele na última hora e ele vai ser o cara que vai ser o primeiro a estar presente lá no teu trabalho, entende? Então assim, é mudar um pouco. Hoje em dia a internet te possibilita isso. Você pode estar em contato diário com o teu público, sabe? Outra coisa também que a gente acaba não dando a devida importância, uma vez que esse cara está lá, é importante que você saiba se comunicar com ele novamente. Eu falo, cara, se nos 20 anos de carreira eu tivesse pego o e-mail dessas pessoas que vieram todos... Que rede você não teria Que hoje, rede que eu não teria, sabe? Mas aí a gente... Parece que começa tudo de novo, sabe? Verdade. Então assim, é isso que é muito cruel e que não nos ensinam na universidade, sabe? Tipo, cara, é importante sim você fazer o melhor possível artisticamente, mas se existe essa relação, é parte fundamental do seu trabalho ter essas pessoas e você reconhecer essa comunidade, reconhecer essas pessoas e saber como tratar, como trabalhar isso. Isso, em outras palavras, é marketing relacional, que antigamente se fazia com livro, falava com o vizinho, tudo mais, tá? Hoje em dia você tem a internet para fazer isso. Tá? Felizmente, né? Felizmente. E acho que, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, que é produzir conteúdo para ocupar essa rede e
tratar justamente essa comunidade, entregando para ela conteúdo relevante, é fundamental para que a gente vá constituindo esse público, que a gente vá se relacionando com as pessoas, que acho que no final das contas é onde a gente está mirando, né? Isso, do que a gente precisa, né? Exatamente. Felipe, nosso tempo é curtinho, então eu vou fazer só um bate-bola com você. Eu vou começar perguntando o seguinte, diante desse panorama político do Brasil, o teatro é necessário? Super. Sem dúvida, sem estupiar. Não, é fundamental, e eu acho que a gente cada vez mais encontra formas de teatro, de dança, das artes cênicas de maneira geral, abordando a política ou se compreendendo como necessário, como também um ato político, como também uma ação política, né? Eu tenho percebido muitos trabalhos que vão pensar ou promover maneiras de... Foi aqui que acabou a bateria. Bom saber que a lâmpada ela tem duração, né? 20 Mas minutos. Aqui é tudo improviso, o importante é fazer. Quer pegar essa aqui, David? Legal. Olha aí. Olha, rapaz, eu já vi um espetáculo que a luz acabou e a plateia iluminou enquanto faltou energia com o celular. Um negócio legal. bem bonito. A gente fez mais ou menos isso assim na Greve dos Caminhoneiros. As nossas caixas de som, que são também nossa iluminação em looping, ficaram paradas. Aí a gente criou uma versão looping, que é Looping Bahia Overdub, a gente criou Looping BR Overdub. Que ótimo. E a iluminação a gente fez com o celular. Que rolou. Mas enfim, voltando um pouco à tua pergunta, eu acho que sim, a gente tem cada vez mais trabalhos se reconhecendo como esse lugar assim, de política, de pensar maneiras de estar juntos, sabe? De ocupar o espaço também das novas narrativas, das necessárias narrativas de populações historicamente minorizadas, sabe? Eu acho que brigar por esse espaço é super importante. Eu acho que o teatro, a dança e as artes de modo geral se reconhecem nesse lugar, não necessariamente tendo uma questão de engajamento, mas entendendo que é parte do processo também. Quem é que vai ao teatro no Brasil? Boa pergunta. Mas assim, tem vários teatros e tem vários públicos. Acho que também a gente tem que se acostumar a pensar que não existe só o público, existem públicos e que são variadíssimos, e que a gente também aprende a reconhecer quais são os nossos públicos. Por exemplo, eu sei que no festival, a partir de pesquisa justamente, eu sei que tem uma predominância de mulheres, né, uma faixa de 24 a 39 anos, normalmente com um nível de formação, né, de tempo de escolaridade grande. E que mais assim? Bom, isso eu estou falando de maneira um pouco genérica, né? E tem outras coisas mais específicas que, no caso da gente, a gente pergunta sobre qual o interesse que tem no festival, se é interesse temático, se é um interesse na linguagem, que tipo de linguagem, enfim. Então a gente tem buscado também saber quem são esses públicos. E eu acho que tem muita gente que a gente ainda não consegue chegar, mas que estaria super interessado de estar no teatro, de vir no teatro. Mas acho que cabe esse esforço da gente também, sabe? E eu acho que esse lugar assim é fundamental de poder ocupar, para a gente ampliar também o nosso público, sabe? Se apresentando, trocando informações e não só chamando, vem assistir o espetáculo. Essa é uma parte da história. Mas tudo que está antes, durante e depois, que é necessário ser compartilhado. A gente pensar nisso de maneira mais global. Você concorda que assim, quem frequenta teatro no Brasil é uma elite econômica, intelectual, né? Sim. Ainda é esse nicho, né? Ainda tem muito esse aspecto, assim, quando você... Enfim, a gente está cada vez mais também interessado nesse tipo de pesquisa, fazendo pesquisa da produtora, pesquisa para o festival, pesquisa do espetáculo, pesquisa também para outras instituições. E sim, sempre tem uma tendência, de modo geral, e também dos lugares que a gente frequenta, assim, né? Porque evidentemente, se você for para um equipamento cultural que está na periferia, você vai ter um outro tipo de desenho. Porque os equipamentos culturais,
raramente estão nas periferias, né? Eles estão também concentrados, então eles também são mais acessíveis para um determinado tipo de população, né? Então, assim, é a mobilidade, a arquitetura, é o urbanismo, tudo isso segrega também, sabe? Tudo isso também dificulta, então a gente não pode pensar que é só uma questão de interesse, de gosto, mas onde está localizado esse equipamento cultural, sabe? Onde é ofertado isso? Isso é importante. Me aponta um espetáculo que de toda essa trajetória mais recente aí sua de ser exposto a tanta coisa, um espetáculo que para você ele aponta para o futuro, assim, para o futuro do teatro, para o futuro... Que medo! Quer me deixar na saia justíssima? Falar o meu. É que eu não brigo com ninguém, todo mundo vai entender. Fala, não, o cara falou do dele, né? Não, não sei, é muito cruel. Poder dizer assim, você briga com todo mundo. Mas, cara, eu acho que... Mas algo que te move tá, pessoalmente. Eu vou pensar mais, vou falar mais de um, assim. Eu acho que talvez aí muito mais da minha subjetividade, mais da minha trajetória. Mas eu, sei lá, vou pegar 2, assim, 3. Eu acho que pra mim foi um divisor de águas e emocionante também ver ensaio Hamlet, da Companhia dos Atores, que a gente trouxe no primeiro ano do festival, sabe? Para mim é bem representativo, marca ali um momento para mim, enquanto artista, produtor. Depois, acho que eu posso pegar também o trabalho do Roger Bernard. Fantástico. Muito legal, né? Eu vi o Domínio Público de Salvador, incrível. É um cara também que eu admiro muito, assim, que me inspira muito e para mim foi revolucionário no sentido de dizer, uau, eu também posso fazer, também pode ser feito assim, sabe? Eu também posso fazer assim. E eu acho que também, sei lá, sendo... enfim, eu penso no Marcelo Evelyn, sabe? Não saberia nem dizer qual, mas assim, é um cara que eu admiro, sabe? É um cara que eu acho que o conjunto das ações dele, sabe, aponta para o futuro, sabe? Acho que eu comecei falando dele, assim, um pouco nisso, porque eu acho que como a figura de um artista pode modificar, sabe, todo um cenário, todo um, sabe? E é artisticamente, é politicamente, é economicamente, que se assemelha muito a um tipo de estratégia que alguns países já utilizaram, justamente de colocar no interior, na periferia, lugares que historicamente não tinham essa concentração de artistas, etc., pensando no desenvolvimento daqueles lugares, sabe? E acho que é tipo fundamental a gente se entender também como um agente transformador, né? Enquanto artista. Então, são essas pessoas assim que acho que... Ótimas escolhas, não se comprometeu com nada. Felipe, queria te agradecer muito, te parabenizar pelo seu trabalho e a gente se encontra por aí, por esse Brasil. Valeu, Rodrigo, obrigadão, achei ótimo, quero mais compartilhar mesmo. Massa, cara. Foi.